noite! Tudo bom, pessoal? Cláudia Hernandes aqui em mais um episódio do Jurídico Diz que Pode. Que alegria estar aqui com vocês em mais essa noite. Bom, quem já chegou no nosso canal e é novo, não conhece a gente, olha, nós somos um canal jurídico e que traz informações leves, descontraídas do mundo condominial. Então, se você está chegando agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e volta lá que tem muita coisa boa, muita gente boa, muito profissional de primeira, que aqui na nossa mesa só vem gente top, você sabe disso. Bom, não se esqueça também que nós estamos em todas as plataformas de áudio, na Deezer, na Amazon, uma dezena delas, onde você pode levar o Jurídico Diz que Pode no bolso e escutar a gente em todos os lugares com a boa informação. Então curta, compartilha esse vídeo e outros episódios com seus amigos e com seus inimigos também, como eu sempre digo, porque eles também merecem uma boa informação. Bom, gente, hoje é uma noite especial, não é mesmo? Muito especial. Então, olha, a gente está tendo o prazer e o privilégio de ter nessa mesa, dividindo com a gente, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, muito grande. Muito. Eu digo que na minha vida eu tive duas pessoas muito especiais, dois mentores na minha vida. Um foi antes da pandemia. Sabe aquele mentor que te vira a chavinha para fazer as coisas, para falar assim, que você pode fazer aquilo que você nem imaginava que podia fazer? E eu tenho duas pessoas que eu guardo com muito carinho no meu coração. Um é o professor Carlos Gouveia, se ele estiver nos ouvindo, ele vai ficar muito orgulhoso de estar falando dele aqui. E a outra pessoa é a nossa convidada. Mas antes de falar dela, eu vou te passar a palavra para você dar um alô pro pessoal. Boa noite, pessoal. Que prazer imenso estar aqui hoje nessa mesa. Eu que sempre falo que tudo era mato, com muito orgulho, tô nesse lugar desde o começo. Você é matusa. Eu sou. Depois você explica o que é isso. A gente explica. E tenho o maior, prazer de estar recebendo essa convidada aqui hoje, que para nós ela é muito mais do que uma mentora, é uma grande amiga. Fica aí que você vai aprender muita coisa sobre condomínio e vai entender um pouquinho dessa trajetória e dessa visão 360, da advocacia nos condomínios. Conte conosco. É isso aí. Robson, manda aí. Boa noite, pessoal. Doutoras, muito obrigado. Mais um prazer estar aqui com vocês. E hoje o público vai saber a culpada de nós estarmos juntos aqui. Quem causou isso? Não foi culpa, coitada. Foi ela que causou. Culpa do bom sentido, Gil Gomes. Não, é verdade, é verdade. Não é bem mas foi uma culpa boa, hein? Foi. Uma culpa boa. Bom, gente, é um prazer, como eu disse, um prazer e um privilégio de ter aqui a nossa mentora, a nossa professora, a nossa amiga e a nossa mana, Andréa Reschke. Andréa, seja bem-vinda. Que emoção, olha, passa um filme. É um passo. Eu me permito hoje estar nesse lugar de refletir, de perceber o quanto, de ver uma historinha, um filminho passando. E assim, né, vocês quiseram me pegar de surpresa, né? E eu digo o seguinte, eu me sinto honrada, privilegiada, e vocês são a prova desse trabalho obstinado, de formiguinha, de propósito, de não desistir. E com muito orgulho, eu tô emocionada de estar com vocês aqui, né? Passou-se um ano, então centenas, dezenas de episódios do Jurídico Diz que Pode. Você precisa acompanhar os episódios, saber aprender tudo que você precisa também do mercado condominial com vocês. Então, eu digo que eu estou sendo presenteada de estar com vocês aqui, ver e receber tanto carinho e realmente estar com vocês nesse episódio. Imagina, o prazer é todo nosso, é um orgulho, com certeza. A gente teve uma trajetória, quando nós conhecemos, no meu caso, né, quando eu conheci a Andréa, foi através do CNP. Então, eu queria que você desse uma introdução da sua jornada, de como você entrou, né? Eu te conheci através do CNP e depois nós seguimos juntas aí até a SEX. Mas para os nossos ouvintes entenderem como é que é esse caminho aí do condomínio na prática. Queridos, eu falo, olha, a gente está falando aqui, na verdade, de histórias, né? E por que é importante a gente falar de histórias, de trajetórias? Porque
é isso que faz a diferença. E, de repente, você que é síndico, advogado, condômino, e falamos assim, para advogados e síndicos, está perdido e desmotivado, parece que a carreira não vai para frente, ou você percebe muitos obstáculos, e tudo é história. E nenhuma história é uma história de vida linear, porque a vida não é linear. E às vezes a gente erra muito e a gente desiste de sonhos. Eu já falei que eu estou emocionada e não me faço passar vergonha. Porque a gente não consegue enxergar que todos nós temos essa jornada. E o meu começo nos condomínios, que tem quase 18 anos, foi uma jornada de início improvável. Então, eu não desejava trabalhar com condomínio, já era advogada, já era formada em Direito, mas tinha feito para concurso público. E saí síndica orgânica, encurtando um pouquinho esse pedaço, saí síndica orgânica de um condomínio em implantação. E ali foram anos, Clau, só que a Laine, Robson e todos vocês, foram anos de experiência como síndica orgânica, depois síndica profissional, só que tentada ali pelo concurso público, por aquela imagem da estabilidade, eu fui ainda, servir ao estado do Rio de Janeiro. E naquela época eu não advogava. Só que, queridos, da onde nasceu o Condomínio na Prática? Eu aprendi muito exatamente nesse campo de batalha. Você imagina, né? A Laine falou Matusalém, fundadora disso tudo. Sabe o que é Matusa? Aquela pessoa que vem desde a época que tudo era mato. E você... Literalmente, né? Literalmente. Mas naquela época que a gente começou também, não existia nada falando, né? A gente tinha já alguns sindicatos, então eu fiz Secov, Rio, por exemplo, mas pouquíssimo sobre sindicatura profissional, e a gente tinha o conhecimento da faculdade, que também não aprendemos nada de condomínio. Nada. E não tinha a visão, né? Principalmente. Total. E eu não tinha visão também. Eu não fazia a menor ideia do que a gente estava construindo, do que viria pela frente. Mas eu estava aprendendo na prática. Então, quando depois de alguns anos, já trabalhando como síndica, como consultora de incorporadoras, fazendo implantação, tudo isso, e o direito ardendo dentro de mim, eu deixei o serviço público e fiz essa jornada de volta. Até que, por questões pessoais, enfim, mudada de a vida, que não é linear. Então, depois de muitos anos, eu recomecei minha vida em Salvador. E naquele momento, Cláudia, Laine, eu me senti recomeçando de novo. Eu falei, para onde eu vou agora? Porque você constrói uma carreira presencial no lugar, né? Que foi o Rio de Janeiro. E eu cheguei em Salvador e falei, para onde eu vou fazer? O que eu vou fazer? E já tinha 15 anos, quase 15 anos, né? De prática, um pouco menos. E aí aquele conhecimento estava acumulado. E foi quando eu desejei compartilhar, sem saber do que isso seria também. E aí eu já falo para você, né? Algo também sobre isso. Que a gente não tem tanta clareza na jornada. A gente precisa ter a clareza suficiente para continuar. Arriscar. Então, a gente quer, às vezes, enxergar o longo alcance. A gente quer enxergar os quilômetros que vem à frente. Quer estar com o farol que ultrapassa aquele farol ali de milha. Mas você precisa de 200 metros, de 200 metros. E ali você vai sendo guiada. Então, foi essa faíscazinha ali lá atrás que eu tive de compartilhar o que já era um mix. Porque era um conhecimento acumulado de gestão, mas como síndica, com muita dificuldade que tive na época de contratar advogados condominiais. Também a dificuldade que eu tinha de conseguir juntar isso tudo e me relacionar com as incorporadoras. Então, eu já tinha uma visão completamente diferenciada no mercado, que juntava essa experiência com as grandes empresas, administradoras, incorporadoras, com a gestão, com a visão jurídica e também com os condôminos. Porque a cada entrega que eu fazia, de condomínios que eu entrava e saía, aqueles condôminos continuavam com problema nos seus imóveis. Certo. E quando eles souberam que eu retornei, que eu estava advogando, passaram a me procurar para resolver aquelas pendências também de assistência técnica e de problemas no imóvel. E assim, realmente, nasceu o Condomínio na Prática, que na época, turma da Laine... Foi a primeira, foi né? a primeira, assim, 100% ao vivo, online. Eu me lembro exatamente da chamadinha que eu ouvi que me fez comprar, né? Como é que era? Foi uma chamadinha bem simples, né? Ela estava indo com o professor Cristiano. Vai ter, acho que 3 ou 4 aulas, salvo engano, não lembro mais, que já tem algum tempo. Era um lançamento, né? E nós vamos falar de condomínio, né? De uma visão diferente. Aí foi o que me chamou, né? Falei, não, até agora eu tô ouvindo falar de condomínio, mas aquela coisa, né? Não quero fazer parte desse negócio, é ruim. Eu mesmo tinha algumas experiências ruins com condomínio, então falei, vou assistir esse negócio, vamos ver como é que é. E me surpreendi pela visão da Andréia, porque ela mostrou um lado que até então eu não conhecia.
né? E ninguém apresentando esse tipo de trabalho. Não, naquele momento não tinha. Pelo menos eu não conhecia no mercado, não tinha realmente a prática da advocacia mesmo. Porque o que acontecia, principalmente comigo ali? Tem lá uma situação de condomínio, mas, gente, é muito a vivência. A faculdade, ela não te prepara para isso. Não tem nem direito condominial. Não na tem, faculdade. a gente não aprende. Então, foi aí que, né, eu realmente... Aí, até também foi uma virada de chave da minha vida, porque eu deixei a advocacia trabalhista e militar, mas deixei mesmo. Sabe quando você fala assim, a partir de hoje eu não faço mais trabalhista nem militar? Eu sei. Vou fazer condomínio. E deixei. Os clientes que eu tinha no escritório só finalizei, porque eu não ia deixar ninguém pelo caminho, mas não peguei mais nenhum cliente nessa área. E aí, tô aqui até hoje, né? E daí vem esse nome Matusalém, né? Pela antiguidade da pessoa no... Não tem jeito. Estamos, tudo que a André criou, a gente foi entrando, mentoria disso, mentoria daquilo, curso disso, curso daquilo, e o aprimoramento é constante, né? Exatamente. Ela é da T1, eu sou da T2. Não, eu sou do condomínio na prática. Eu também. Não me menospreze. Não menospreza, eu também sou do CNP. A T veio depois. Primeiro era condomínio na prática. Aí depois vem T1, T2? Isso. Ixi, então você é Eu bem sou mais antiga. velha que tu, minha filha, eu vou respeitar isso em você. Eu falo isso com muito orgulho, pessoal, porque realmente é um prazer fazer parte dessa jornada, né? E ver como a nossa comunidade cresceu. Sim. Nasceu lá pequenininha e hoje já tomou uma proporção assim, que já tá conhecida no Brasil inteiro. Calma que nós vamos chegar lá, que ela vai contar essa jornada pra gente também. Queridas, e vocês tocaram num ponto que eu também queria deixar essa observação que a Laine falou. A Laine falou que quando ela teve contato com essa visão, quando ela enxergou, ela se sentiu numa posição de conseguir deixar o passado, né? Deixar um momento da sua vida. E isso é importante. Então, isso serve para síndicos, para advogados, porque, assim, às vezes você não tem motivos para ação, para permanecer, porque a sua visão do mercado condominial ainda é pequena. Limitada, né? Cláudio, e é o que acontece, as pessoas ainda deixam, e aí existe um desafio, que é você desbravar o mercado. Nós somos ainda desbravadores, somos dessa geração. Não é que os condomínios são novos, mas os condomínios, do jeito que estão, com essa visão, com essa expansão, isso é muito recente. É o melhor momento do mercado condominial, só que é só o início. Nós sabemos disso. Sim. E aí nós temos um papel que é o seguinte: eu preciso contribuir também, e vocês fazem isso, para que outras pessoas enxerguem, tenham a visão. Porque se você tem a visão realmente do que o mercado, dificilmente você vai desistir. Então, eu sempre falo, né, porque também não pretendia me tornar mentora, a gente já vai chegando nessa parte. Eu nasci ali professora, que também não tinha ideia se daria certo, eu só queria compartilhar. Você se tornou, né? Não teve jeito. E você tem uma excelente didática, acho que isso também foi cativando e atraindo mais pessoas, né? E essa mudança, como da Laine, de área. Né? Tem muita gente que mudou e muitas que, no meu caso, eu só acrescentei, porque eu sou da trabalhista e eu continuo na trabalhista. Eu chamo você quando eu preciso. Exatamente. Uma excelente, inclusive, advogada condominialista trabalhista. Obrigada. Então, é possível fazer esse combo, né? Aí te transforma também num profissional até mais completo. E a gente se sente mais segura porque sabe que tem o seu apoio, sempre teve, né? A gente tem uma comunidade que ela é muito bacana. Até ontem a Isabela estava com um pepino numa assembleia, né? E ela, gente, tá acontecendo isso, todo mundo ajudando, falando, opinando. Não faz isso, ou não, faz isso mesmo. A galera salva a gente ali. Então é muito bacana, porque é o que você sempre fala de um ambiente seguro e ali todo mundo se ajuda e é muito legal. Então, chegando nessa parte da comunidade, queria que você explicasse pra gente como que ela surgiu. Conta um pouquinho. Então, como a experiência com essas turmas foi sempre ao vivo, né? Não presencial, mas ao vivo no online, porque foi logo com a pandemia, existia primeiramente essa intenção de compartilhar o conhecimento da prática. Só que, como a Laine falou e nós conversamos, ninguém aprende a advogar na faculdade também. A gente nem aprende direito condominial e também a gente não faz faculdade de advocacia, faz o direito. Não. E ao longo da experiência com os alunos, até então alunos, eu fui identificando, porque não é só o conhecimento técnico. Se fosse isso, né, queridos? Quantos PhDs, pessoas que você conhece que têm muito mais conhecimento técnico, inclusive, do que a gente, mas não tem os resultados, não tem realização profissional. Às vezes tem muito resultado, mas a peso de muito sacrifício. Sim.
E a gente tem uma visão, né? Ainda sou uma jovem, de 4 décadas e alguma coisinha. Mas, assim, eu já tenho uma visão que hoje também a minha vida profissional não pode sacrificar a minha vida pessoal. E isso a gente acaba comunicando dentro da comunidade, Sim. dentro das mentorias. Então, voltando, Clau, foi exatamente dentro da jornada das aulas, percebendo as dificuldades reais. Porque as pessoas só aprendendo de condomínio, só sabendo implantar, só sabendo, a gente já trazendo os temas novos, regularizar um condomínio, só sabendo sobre assembleias, só sabendo precificar, por que elas não têm resultado? E aí a gente começou a fazer as mentorias. Eu senti essa necessidade de fazer as mentorias individuais, ter um acompanhamento individual. Sim. E isso aconteceu por muito tempo, então não éramos a comunidade, nós éramos, né, os experts em condomínio, a mentoria expert em condomínio. Depois virou, acho que virou constelação. Por quê, Clau? Porque a gente saía da formação, que não era formação ainda, mentoria individual, só que assim, a gente não quer se desgrudar, a gente quer continuar inventando alguma coisa. Então, isso foi acontecendo e cada um tem um tempo de jornada. E eu sempre falo que o mercado condominial ele é tão maravilhoso que, às vezes, a gente está a ser preso num condomínio, num contrato. Quantas vezes eu sofri, sim, para sair de um condomínio de sindicatura, porque com filhos, com tudo isso, com boleto, e fala, meu Deus do céu, o que vai ser? E era um pensamento de escassez. Sim. Porque o mercado é tão maravilhoso que existe sempre um tipo de cliente, um tipo de condomínio, um tipo de serviço, um nicho dentro do gigante nicho que é o mercado condominial. Que não é um subnicho do mercado imobiliário, não é algo pequenininho, não é algo mesmo. que, inclusive, você que não estuda, você que é síndico, orgânico profissional, você que é advogado, não, eu vou lá, vou fazer uma cobrança, eu vou pegar um condomínio para passar meu tempo. Não cabe mais. Não, lê do engano, né? Hoje, a gente sempre fala que na sindicatura também não cabe mais amadorismo, para o profissional do direito também não. Porque a gente vê muita coisa errada, muito profissional, muito colega trabalhando errado na área condominial. Um exemplo bem bobo, mas que aconteceu comigo que impactou, é o colega fazendo uns embargos alegando relação de consumo. Pelo amor de Deus, É de doer o coração. Fala, colega, vai estudar, chateada. vai pro Entra CNP. no CNP, por favor, amigo. Então, a falta de conhecimento, se vê, faz criar esses equívocos, né? E, por consequência, no judiciário também. A gente encontra alguns julgados absurdos, onde fala, Senhor, né? Então, eu acho que, graças a Deus, o campo do condomínio, ele está tomando uma projeção que antigamente não tinha. Era visto de uma forma, um subnicho do subnicho do subnicho do direito imobiliário, né? Então, hoje tem uma importância muito maior, né? Então, tem um respeito. Você vê quantos eventos envolvendo a condominial, com prestadores, grandes empresas oferecendo trabalho. Quer dizer, já virou um negócio gigantesco. Gigantesco, e eu volto a falar, é só o início do melhor momento. E a gente tem um papel como desbravadores, mesmo Matusaléns desse mercado. Uma vez eu tenho várias pessoas que eu admiro bastante, né? Um deles eu falo com toda gratidão, que é o André Junqueira, que para mim é uma das minhas referências. Quando eu já tinha quase 10 anos lá nos condomínios, mas eu fui para o Secov, ele já era professor. E quando eu vi o André falar de condomínio na prática, ele falou de condomínio na prática, a prática das assembleias, dentro do curso ali de formação, eu falei, gente, que incrível. E existe isso de... Ele fala o seguinte, que quantas gerações, né, de pessoas que passaram, como Silvio Capanema, que foi, inclusive, meu paranif, tive a honra de ser meu professor na pós-graduação de Direito Imobiliário, que partiu e que a gente teve, né? E olha essa geração, como o doutor André Junqueira, como tantas outras pessoas, e que nós fazemos parte dessa geração de desbravadores. Sim. E a gente tem esse papel, Clau, também de mostrar ao judiciário, sem sombra de dúvida, como devem ser julgadas, como devem ser analisadas. Prova disso, Clau, que nessa expansão que começou na pandemia, e o digital, ele ecoa muito forte, desde que você não desista. Porque fala-se muito que um ano digital vale 5, vale até mais, mas desde que você não desista. Desde que você faça a sua parte, desde que você respeite a sua essência, que você não queira ser mais um produtozinho, que seja quem você realmente é. Mas
todos estão atentos. E uma das coisas que aconteceu no meio disso, mesmo recomeçando a carreira em outro lugar, é ter o privilégio de conceder várias entrevistas aos superiores tribunais de justiça, STF, sem nenhuma assessoria de imprensa, sem nada, simplesmente um convite, da forma simples que se fala do condomínio na prática. Então, assim, quando você vê, independente de ser Andréia, colegas, pessoas falando, os nossos tribunais abordando, entendendo a importância, isso é a grande prova de que realmente a gente precisa seguir, se aprofundar, ter repertório técnico, fazer a nossa parte e contribuir. Não, isso é perfeito, né? E você deu essa entrevista, né? No STJ, várias, né? Foi fantástico, foi maravilhoso. Me diz uma coisa, André, e o digital? Todo mundo fala, né? Não, advogado que não está no digital, não está no mundo, não é conhecido. O que você pode falar para a gente dar uma dica aí para os colegas? Ai, muito bom, Cláudia. Eu sempre falo para vocês sabem disso, assim, que para mim não tem como eu falar de um modelo que é diferente do modelo que transformou minha vida, minha advocacia. Mas cada um tem a opção de seguir ou não, de, como você falou, acrescentar ou não fazer. O digital, para a advocacia como um todo, primeiro, também a gente tem essa evolução. Você vê que dentro da OAB, dentro do nosso órgão, né, do nosso órgão de classe, a gente tem a normatização da publicidade e propaganda para a advocacia. Então, isso tudo é muito recente e é, sim, permitido, desde que você tenha boas práticas. E é um grande instrumento. Como? Primeiro, existem pessoas, você pode acreditar ou não, milhões de pessoas que procuram resolver problemas condominiais através da internet. Eles querem saber, eles querem aprender, eles querem resolver. E a gente tem diversos tipos de clientes. Então, o cliente do síndico, tudo bem, é a massa condominial, do advogado condominial, ele tem o condomínio, ele tem o síndico, ele tem as empresas, ele tem os condôminos, ele tem o adquirente, e esse é um grande universo. E as pessoas, Cláudia, que moram em condomínio, e essa é uma grande tendência, que não volta atrás, não existe um movimento descendente, reverso. Não tem como. Não tem. É um movimento natural, é incontroverso isso. Essas pessoas não querem ter problema no condomínio. Quando elas procuram advogado condominial, os condôminos, enfim, por exemplo, estão sofrendo, estão sendo perturbados, estão com incômodo. E essas pessoas não vão na Avenida Paulista procurar um grande escritório para falar, para resolver o seu problema. Nem todas as pessoas já têm um expert em condomínios, né, como seu advogado de confiança para poder resolver. E as pessoas vão no Google. Meu vizinho, o que fazer para meu vizinho que não para de fazer barulho? Como anular uma assembleia, que inclusive foi o tema que a gente falou hoje. Então, primeiro, você tem uma grande demanda e que isso dentro do modelo de negócio da advocacia, que quanto mais diversificado dentro do mercado condominial, tá? Eu nem tô falando em você ter cestas de especialidade. Tô falando assim, dentro da advocacia condominial, a quantidade de diversos tipos de clientes que você pode ter. Sem sombra de dúvida, o digital amplifica isso. Então, você tem muitas assessorias jurídicas, você tem muitas cobranças, condomínios de cobrança, você trabalha com consultorias semanais a condôminos, você atende empresas, você conhece um incorporador, um construtor, e que você tem o privilégio de fazer uma reunião e apresentar uma proposta. Primeira coisa, isso amplifica. Isso faz com que o teu negócio gire. Porque você tem a possibilidade de atender todo o Brasil, até clientes que moram fora do Brasil e que investem em imóveis no Brasil, que compram, regularizam, são imóveis de condomínio e tem problemas, porque não basta, né? Você simplesmente está com um imóvel cravado que eu comprei por 200 mil e vou vender por 400. Só que você sabe quais são as práticas condominiais? Qual a situação do condomínio? O investidor compra um imóvel para Airbnb. E ali não foi aprovado, existe uma restrição. Já tem polêmica. Já tem. E como ele vai resolver isso daqui sem um advogado condominial? Esse é um primeiro aspecto. E o segundo é que realmente a sua voz ecoa mais. Você, às vezes, pode pensar que a advocacia, ela castiga muito, né? Ela castiga pelo a quantidade de advogados, milhões de advogados que se formam por ano, nichos bastante saturados, mas sempre tem espaço para novos advogados, mas também a falta de privilégios, que às vezes coloca a pessoa numa posição de eu não vou conseguir, porque eu não tenho nome jurídico, eu não tenho um grande escritório, eu não tenho indicações, eu estou começando. O que fazer, né? Mas claro, todo mundo começou. Ninguém nasceu PhD,
E não quer dizer que se você fizer um mestrado, um doutorado e entrar na prática, você não vai... Você vai apanhar. Nada, Você vai apanhar com também, porque você não tem a certeza. prática, exatamente. Então, isso tira a desvantagem que existe na sua mente. Que a desvantagem é mental. É uma objeção, né? É uma objeção. E você realmente, tendo uma boa comunicação, e comunicação se desenvolve, como todas as habilidades, elas são desenvolvíveis. Então, você sabe que eu deixo lá no meu YouTube, no canal do YouTube, tem o primeiro vídeo lá. Ele está lá, não é por acaso. É para você ver o quanto eu era muito pior. Eu era muito ruim. Então tá lá, primeira vez, eu olhando de lado pra câmera, falando pra Gente, te é muito mostrar. engraçado ver o primeiro vídeo. Eu tenho o meu guardado também. Eu Tem? falando, mas eu não gosto nem de olhar. Porque Não, mas coloque pra rodar esse vídeo aí. é muito ruim. Não, a nossa coletânea aqui foi legal fazer isso. É Pegar isso. os tanto que a gente primeiros cortes cresceu, nossos né? pros atuais, quanta diferença. Nossa, graças a Deus que a gente evolui, né? Como Opa. nós crescemos. Mas, Andréia, pela sua experiência, é incontroverso que o advogado tem que estar no digital, porque realmente é para escalar e para ecoar a voz do profissional, né? Qual seria das plataformas a mais indicada? Você acha que para Muito legal. cada, vamos supor, para o síndico ele está mais no Facebook, para o morador ele está no Instagram. Tem essa diferença? Cara, que bacana a pergunta. Porque, assim, a gente tem o marketing digital e o marketing digital, ele realmente existe, é importante. Mas eu tenho um pouco de preguiça de tem muita besteirinha, Cláudia, e Elaine nisso. Tem muita estratégia que não pode ultrapassar a essência, o instinto, aquilo que você propõe. Como no digital a gente precisa permanecer, você não consegue colocar energia em tudo ao mesmo tempo. É difícil. Então, a primeira coisa, né? Não consegue colocar. Existe Facebook, o Facebook não morreu, né? O Instagram, o TikTok, todos eles. Mas, assim, eu entendo que o Instagram é uma excelente ferramenta, bem diferente, por exemplo, do YouTube. São propósitos diferentes. E isso nem foi estudando marketing. Eu digo que, na prática, o que a gente sente. Porque quem está no YouTube, quem está no podcast, ele quer consumir um conteúdo longo. Ele vai pesquisar um assunto que ele precisa aprender como nulidade da Assembleia. Com mais profundidade, E né? quanto mais tempo passar, mais aquele conteúdo ele pode performar. Ou seja, você deixa mesmo esse dossiê. O Instagram já tem uma cauda menor, uma Coisa cauda rápida. média, né, curta. E ela também, você consegue dar um recado menor e atrair mais pessoas. A grande questão, né, é o que você quer comunicar, né? O que você... eu acho que esse é um outro aspecto. O que a gente consegue fazer que não seja mais do mesmo? E não é ser a Clau, não é ser a Laine, não é ser o Robson, não é ser a Andréia. Mas qual a visão que você tem de uma assembleia? Qual a visão que você tem de um síndico que está sendo perseguido? Você. Porque quando você atende um cliente, Laine, você vai defender uma tese. Sim. Você não vai dizer, não, peraí, deixa eu ligar para fulano de tal para eu ter uma convicção, um argumento. Por que que você não comunica isso na internet? Já que é a sua opinião e você, às vezes, defende ela para um cliente que você tem um contrato. Porque as pessoas elas não conseguem entender que não interessa a opinião de outras pessoas. Interessa que você tem uma tese, você tem uma visão, um argumento e que você vai defender aquele teu ponto de vista. E isso conecta com a pessoa, né? Isso conecta com as pessoas. Porque elas entendem que ali tem humanidade, elas se enxergam no cenário que você está proporcionando. E para mim esse é o grande barato. Assim, E é o do digital. diferencial, né? A comunicação é a dor do outro, não É a dor é a do sua. outro, exatamente. Bom, conta um pouquinho pra gente da Sex e do que ela transformou, né? Nós Nossa. tivemos o Enasex, né? No ano passado, e esse ano foi um estouro, o segundo Enasex. Conta pra gente dessa jornada linda que a gente participou e foi fantástica. Não, vocês fazem parte, no caso, né? Gente, como tudo, né? Como todos os negócios, como a nossa vida, é impossível a gente crescer sozinho. Então, líderes, eles não nascem prontos, mas não se faz líderes, né? A pessoa precisa ocupar um lugar, que às vezes ele nem tem ideia. Então, sem sombra de dúvida, com o passar do tempo, as pessoas, elas
se desenvolvem e elas querem um próximo passo. Elas também querem compartilhar daquilo tudo. E aí o que aconteceu? A gente começou a ter essa represa de experts em condomínio por todo o Brasil, representado em cidades por todo o Brasil, e isso foi crescendo até se tornar uma comunidade. Por que comunidade? Porque nós queremos continuar reunidos. Nós temos propósitos similares, visão, somos completamente diferentes, né? Claro, e que bom por isso, mas cada um tem a sua contribuição. E novos líderes se formam. E um líder, né? Isso eu aprendi, isso eu ouvi, eu falei, algo que eu acrescentei à minha vida, é que o maior desenvolvimento de um líder é ele preparar pessoas até melhores que ele, maiores que ele, estar preparado para isso. Isso é a liderança. Então, a Sexy, ela realmente se propagou dessa forma, e hoje a Sexy, ela está em todo o Brasil, formada... Gente, perdão. Imagina. Por advogados no primeiro momento, mas que também são síndicos, que ali a gente já tem administradoras, a gente tem prestadores de serviço e tem representatividade em todo o Brasil. E o que é a SEX? A SEX também tem as suas lideranças regionais, como a Clau, como a Laine, como a Soraya, a Marília, vocês fazem parte da SEX São Paulo. E isso também proporciona um ambiente de desenvolvimento de novas pessoas. E aí, no meio disso tudo, saímos um pouco do digital, vamos nos reunir. Foi assim, não foi, Laine? Foi, exatamente. Ano Estávamos passado. dois para nos reunir e aí saiu, né? Não, acho que a primeira vez foi quando você veio para São Paulo, você estava num hotel. Foi a Ai, primeira a gente vez. começou. Foi Verdade. a primeira oportunidade, a gente não se conhecia. Primeiro Sim. encontro Conheci. tímido, Gente, né? foi muito legal. Aquele encontro foi muito bacana. maravilhoso. Muito legal. E teve até mentoria, né? E junta todo mundo, faz uma Bem roda. rapidinho, foi. Mas foi uma delícia. Então, aí essa experiência, porque o mercado, inclusive digital, caminhou para isso, porque as pessoas também cansam. As pessoas cansam de tudo. Então, poxa, a gente está também com saudade do calor, tudo isso. E aí a gente começou realmente a fazer o encontro regional aqui em São Paulo. Depois a gente foi para o Rio de Janeiro. Pessoas que eu não conhecia, que a gente já mentorava, estava junto há 3 anos, como Isabela. Conheci no Rio de Janeiro. E aí a gente realizou o primeiro encontro ano passado, nacional, em Salvador, com esse propósito da gente se reunir, falar de condomínio, palestrar, tudo isso. E esse ano, existe uma grande tendência também, graças a Deus, de 2023 para 2024 e em seguinte, que é a gente também não deixar esses eventos só jurídicos. E não existir só os eventos para síndicos. Então, você percebe hoje essa necessidade no mercado de síndicos estarem com advogados, estarem com administradoras, para estar todo mundo falando de condomínio. Que legal. E foi o que aconteceu esse ano no nosso segundo Anasex, que virou um calendário nacional condominial. E por que em Salvador? Por que no Nordeste? Porque eu sou uma aquariana. Que assim, onde tem a resistência ali que eu estou. Então, a gente tem São Paulo, né? Que eu venho pra cá e falo, eu amo esse lugar, porque o que tem de melhor no condomínio, a gente tem em São Paulo, tem no Rio, tem no Sul, mas a gente precisa desenvolver ainda mais o Nordeste, o Norte e o Nordeste. E eu sou uma nortista, né, Cláudia? O povo fala, você é carioca, não, porque dá até eu contar toda a história, mas eu sou É que você tem um paraense. sotaque que Tudo lembra. misturado. Tudo misturado. O Emerson jura de pé junto que você é carioca. Eu falei, ela é carioca. Eu falei, não é. Até eu falar, quem conhece paraense, quando eu falo galinha, galinha, aí quem sabe o que a paraense fala, ó, isso não é carioca, não. Por causa da galinha? Do NH. galinha? Foguinho, galinha, panelinha. Aí é próprio do Pará. É o próprio do Pará. Tá certo. Então, eu também acho que o digital faz isso, claro. Eu acho que a Sexy, ela tem um compromisso que é de propósito. Não é, a gente não quer ser melhor e não somos, né? É mesmo. Mas a gente tem uma visão realmente do mercado, essa visão de juntar, essa visão 360. E o Anasex oficial, nacional, continua em Salvador, inclusive 23 e 24 de maio de 2025. Já tá na minha Já agenda. está. Já tá reservado. Já está reservado. O hotel, já tá tudo. A gente saiu de lá, ela já reservou. Nós não somos os melhores, mas nós somos... Deixa pra lá, ia falar um palavrão. Melhor não. Fala! Diferentes. Nós somos roda. Nós somos fada. Fala mais. Né? Eu falo Gostei. fada. O quê? Não é pra falar? Não, fada. Quer dizer que é mágico, que faz as coisas acontecerem. Nossa, que coisa! É que mexe no meu íntimo essas coisas. Posso falar? Posso falar? Fala. Posso falar? Deixa eu falar. Fala, deixa.
Gente, e olha só, né? Depois do primeiro Enasex, nasceu essa obra belíssima. Ale, você consegue colocar o nosso livro na tela? Eu esqueci de pedir. Ah, não vai conseguir. Não tem, né? Não Não tem problema. Agora. Mas, assim, esse livro, ele nasceu, né, já com essa visão também da Advocacia 360, onde nós temos o prazer de ser coautores, né? Temas práticos para síndicos, pela comunidade Experts em Condomínio. Clubs. A gente vai colocar o link de compra na descrição. E tá é um bom? livro literalmente com a pegada prática, né? Onde você vai aprender realmente o dia a dia, aquela situação que você não sabe como resolver, o limbo trabalhista, que tem aquele prestador de serviço que tá lá encostado, você não sabe o que fazer com ele. Então, esse livro ele nasceu com essa visão de ser prático. E conta pra gente, André, como que... Ei, Ale, você é top! O Ale é fada. Eu falo, o Ale é o nosso diretor de estúdio, mas ele é, ó... Já gostei da Ale, eu levar o Ale pra Salvador. E aí Pode nos não. conta, né, sobre a ideia de reunir a gente para fazer esse livro, enfim. Fala que foi fácil, que não teve problema, Não, foi tranquilo. não. É porque tudo é fácil, né? Não Tudo é? que você sai da zona de conforto, tudo que você cria, que você traz pro mundo, tudo é fácil. Muito pelo contrário. Inclusive, ele está hoje esgotado, mas a gente consegue ainda fazer. A gente também vai ter que fazer uma troca aí de editora. Digital ainda tá. Ainda tá? É. Exatamente. E assim, uma obra que tá linda, como a Laine falou, muito prática, de coautoria da comunidade. Então, trazendo a visão do Sul, do Nordeste, do Sudeste, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Porque isso é incrível, Cláudia. Ontem a gente estava aqui em Piracicaba e falando sobre isso. Andréia, o Lê perguntou, vem cá, existe essa prática também de aprovar uma tabela, como é no Nordeste, como é... Então, essa troca, ela é riquíssima. Que legal. E, inclusive, agora, no segundo semestre, a gente prepara o nosso segundo volume de temas práticos, volume 2, porque você vai ter uma coletânea desses temas, dessa obra da comunidade Expert em Condomínios, destinada a você, síndico, advogado, estudante, você também que é morador, que quer aprender mais de Serve condomínio. para todo mundo que Isso. mora em condomínio, não é só para síndico. Aqui a gente coloca como temas práticos para síndicos, mas na verdade ele serve para todo mundo que está envolvido no meio condominial. Exato. Isso aqui eu falo que é livro de cabeceira. Tá com dúvida, vai lá no índice e acha o assunto que tem para todos os gostos aqui. E a gente teve um cuidado que as meninas sabem, Robson também. Todos eles têm algo em comum, uma estrutura que você traz um instituto, um contexto, mas você leva para o problema que o condomínio está vivendo e sempre traz a solução prática. Isso. Então, não todos os artigos são escritos dessa forma. Então, não é só para você aprender, realmente você vai ter a solução. A gente não traz só a teoria, né? Traz realmente a solução E outra, do não problema. é tese, né? A gente não trouxe nenhuma tese aqui. Boa. Os profissionais que trabalharam nesse livro trouxeram práticas do dia a dia do advogado, né? Coisas que a gente sofre mesmo e que a gente orienta os clientes. Então, mais prático que isso não tem. Uma consultoria. É uma Você tá consultoria. comprando uma consultoria. Exatamente, é isso Exatamente. mesmo. Gente, já estamos nos nossos minutos finais, Ah, né? que Tô vendo aqui a nossa peninha. contra-regra, ela fica assim, ó. Aqui, tá acabando. A faca tramontina ali, A faca né? Tá louco. tramontina. Andréia, olha, um prazer ter você aqui com a gente. Na verdade, é um sonho, um privilégio, uma honra ter você aqui. Gente, é só nós, viu? Só nós da Sex São Paulo que teve essa boiadinha aqui com ela. E não tem a menor dúvida que... E não é querer rasgar seda nem nada, isso eu falei e falo várias vezes, né? A Sex, na pessoa da Andréia, foi uma virada de chave. Quando você fala pra gente, ocupem os seus lugares, eu falo que pra mim foi gatilho mental. Vai que você pode, você faz, você consegue, tal. Bom, numa dessa a gente fez nossa primeira palestra, nunca tinha palestrado, numa sala cheia de advogados, né? Quando a gente foi lá para Salvador, fomos para Niterói, fomos para o Rio, fizemos artigos pro canal, né, pro portal, fizemos o livro, gente. Lives, né? Então, lives. Profissionais excelentes. Então, tem muita coisa que a gente fez que a gente nem imaginava que podia e que conseguiria fazer, graças a você que deu essa oportunidade, abriu as portas pra gente, falou assim, vão e façam. E a gente acreditou que podia fazer e fez. Mas foi maravilhoso, foi muito bom. Mas você não vai sair daqui sem
uma lembrancinha do Jurídico Inclusive, Diz Que né? Pode. Elas queriam levar no evento pra você. Falei, não. Ela vai ganhar quando ela for lá no Ai, nosso que- podcast. Que Receber linda. pessoalmente. Close, como fala a Laine. Close. Ah, lindas, obrigada. A gente Obrigada, gostaria que você abrisse, Ah, se por não favor, for dá pedir tempo? muito. Dá. O Gente, contra-rega ali que aguarda um linda. pouquinho. Nossa, ainda tem... Não, são vários presentinhos no caso, né? Gente, que coisa linda. Você pode tirar do saco, por favor? Gente, isso aqui, olha, nós temos uma expert muito criativa. Eu sei que a Clau, ela pronta. Isso é coisa da Gente, Clau. que coisa linda. Gente do céu. Me ajuda aqui, Clau. Pronto, soltou. Foi. Vê, ela tava enroladinha, só Ai, que desenrolar. coisa linda, gente. Olha, que coisa Sex. linda. Muito bom! Vai ficar mais sexy ainda. Já vou com ela, já sabe, né? Que eu já vou com ela. Ai, que delícia. Alai, quer dar mais um recadinho, pessoal? Sim, quero. Pessoal, quero agradecer a presença de todos, cuidado com o chá. E principalmente você, Andréia, né, pessoalmente, por tudo que você representou para mim, na minha profissão, na minha vida, pelas mudanças de chaves que as suas falas me proporcionaram, me proporcionam até hoje. Muito obrigada. Robson? Pessoal, só tenho a agradecer aqui hoje. Fiquei meio quieto, sem falar muito. Também com 3 mulheres na mesa falando. Não dá. Mas, sinceridade, eu tava curtindo da mesma maneira do episódio que a gente teve o professor Wander aqui. Sim. Que ele foi um dos culpados de eu estar aqui nessa área condominial. Olha. Por quê? Num curso do Legale sobre parte sindical. Esse curso de um final de semana. Sei. Foi com ele. E na sequência, eu passando aqui meio que buscando memória, lembrando, falando essa parte, nossa, onde que é mais importante? É Instagram, YouTube e tudo mais? Puxando memória. Olha. Conheci a Andréia naquelas corridas de dedo do Instagram. Daí vi a Morena, a advogada, falando de condomínio. O que é isso aqui? Tem YouTube também. Deixa eu ver esse negócio aqui. Pronto. Olha o YouTube. Aí. Olha a jornada. É, a jornada, tá Então, vendo? recapitulando isso aqui. E hoje, podendo dividir a mesa. Mano, é uma honra. É um prazer Muito mesmo. legal. Ah. Obrigado, André. Andréia, quer dar um recadinho pra nossa audiência? Quero Fica à falar vontade. que, assim, agradecer imensamente e dizer que é muita emoção mesmo, porque a Sexy, ela é isso, né? Você percebe a expansão de marcas, como inclusive o Jurídico Diz Que Pode, com a sua independência, vê no crescimento de vocês. E quem me pergunta pra onde a Sexy tá indo? Gente, não tenho a mínima ideia. Mas eu sei que é grande, que é forte, que a gente não vai desistir e que tem muita coisa por aí. Então acompanhem cada um dos experts, acompanhem a Sexy, estejam com a gente, porque o mercado precisa, você é essencial. Obrigada. É isso aí, gente. Olha, esse foi um episódio que particularmente pra gente teve um valor muito grande, não que os demais não tivessem, mas é que aquela jornada que a gente sempre fala, né? Você ter alguém que te coloca num caminho bacana, que vai alinhando a rota, falando, olha, isso é bom, isso não é legal, e vai te virando a chave para um monte de coisa que você nem imaginava que podia fazer. Isso é muito gratificante. E muitas coisas que hoje eu com certeza devo a Andréia, porque talvez eu não tivesse coragem, assim como a Alaine, a Soraya, Marília, o Robson e os demais integrantes da Sex também, em fazer, e você faz realmente diferença na vida da gente. Obrigada por tudo. Bom, já estamos acabando? Acabou Sim, mesmo? Infelizmente. Ah, que bom. Você gostou desse episódio? Então curte, compartilha com seus amigos, porque essa história aqui é inspiradora para muita gente. Porque aqui você já sabe, né? O Jurídico Diz Que Pode!